Fala galerinha, beleza? Sou Pedro Cerqueira, professor de vocês aí do Fundamental, do Colégio Essencial, tá ok? E curso. Vou falar agora para vocês sobre a nossa videoaula de hoje, vai ser sobre os reinos. Bem, primeiro eu quero dar Deus abençoe a todos vocês aí em relação a esse momento delicado que a gente está passando aqui no planeta, né? É global isso aí. É sobre o coronavírus, né? O Covid-19. A gente está tendo essas videoaulas, eu sei que é melhor aula presencial, muitos gostam de ficar em casa, outros gostam de trabalhar, né, na prática, pessoalmente com os alunos, né? E tem, os alunos, vocês alunos, vocês cansam de ficar em casa sem fazer nada, mesmo que vocês tenham procurado alguma ocupação, tá o planeta todo parado. Então aqui, pessoal, olha só, o assunto de vocês, que eu até estou mandando aí para vocês um arquivo, tá? Ou então printado, para vocês me responderem as atividades. São 5 questões aproximadamente, tá? De múltipla escolha, de você marcar X. Essas 5 questões é tudo falando sobre os 3 tipos de reinos que existe aqui, que a gente está falando agora, tá? Porque existem 5 tipos de reinos. É o reino Monera, Protista, Fungi, o reino das plantas e o reino dos animais, tá? Os vírus não têm reino. Os vírus não são considerados seres vivos porque eles não são formados por células. Então, os vírus, eles só são formados pelo seu corpo, ele é formado por uma cápsula proteica e material genético, RNA e DNA. Ele entra na sua célula para destruir a sua célula, mas ele entra na realidade para multiplicar. Ele entra para unir o material genético dele com o seu, tá? Ah, professor, e outros tipos de seres pegam vírus? Sim, plantas e outros animais. Inclusive, de descendência de alguns outros mamíferos, é que surgiu o novo coronavírus, né, que é o Covid-19. E o Covid já existe desde a década de 60. Em 1966 começou a desenvolver esse vírus, né, nas pessoas. Então, por que ele está mais avançado? Devido ao clima, devido à mutação genética em outros seres vivos. Então, aqui nós não iremos falar de seres acelulares, que é no caso o vírus. Ele não é formado por células. A gente vai falar aqui sobre os seres formados por células. Esses seres formados por células são os 3 primeiros dos reinos dos seres vivos. Quais são eles, professor? Primeiro, tem o reino Monera, que é o reino chamado Monera, porque ele é conhecido como reino das bactérias. A bactéria, ela tem vários tipos aqui no planeta e ela teve que desenvolver um reino, considerado um reino. A bactéria, existem vários tipos, né? Eu conheço 4. São bacilos, cocos, espirilos e bastonetes. São tipos de bactérias que eles chegam no planeta para desenvolver muito rápido. Como ele é um ser formado por célula, ele é um ser vivo, tá? O vírus não é um ser vivo. Aqui, o reino Monera, que é o reino conhecido das bactérias ou cianobactérias, são bactérias desenvolvidas na água. Elas se multiplicam muito rápido devido ao fato de ela ser formada por um único tipo de célula. É chamado então de ser unicelular, um tipo, não é uma célula não, é um tipo só, tá? Então, como nós somos pluricelulares, seres humanos, as células aqui das bactérias é um tipo. Então, eu tenho um tipo de célula para o meu cabelo, para a minha pele, para o meu sangue, para o meu sistema nervoso, que é o cérebro, tá? Para o músculo, que é o tecido muscular, então vai formar tecidos diferentes. Aqui, pessoal, o reino Monera são bactérias. Bactérias se multiplicam muito rápido porque é formado por um tipo de célula. Então, é muito rápido ela se multiplicar, tá? Ela forma diversas bactérias, são milhares e milhares. Então, pessoas ficam doentes por causa das bactérias. Outras pessoas ficam curadas. Bactérias, ela pode curar você. Como é que ela vai curar você? Professor, não estou entendendo. Como é que uma bactéria vai lhe curar? Uma bactéria cura você através de medicamentos. O antibiótico ele é transformado no medicamento através das bactérias, tá ok? São seres conhecidos como procariontes. Por que procariontes? O que é que significa procariontes e não tem núcleo? Ele não tem núcleo definido, tá? Eucariontes são células que possuem núcleo definido, tá? Eucariontes. Agora, procariontes, ele não tem núcleo. Então, o material genético dele está no citoplasma, está solto, está lá no corpo todo da célula da bactéria, tá ok? Aqui, pessoal, o reino protista é o reino dos protozoários. Só para lembrar, pessoal, que bactérias, ele é um tipo de ser decompositor, tá? Ela decompõe. Ela vai lá, decompor
e também conhecido muitas vezes como parasita. Ela entra no seu corpo, na maioria das vezes, para se alimentar do que você tem. Ela vai decompor. O que é decompor, professor? Ela se alimentar de todo tipo de nutrientes, do seu metabolismo, comer tudo que você tem no seu corpo, que forma você, tá? Eu estou falando dos seres humanos, mas as plantas e outros animais, tá? Peixes, vamos falar dos peixes, dos anfíbios, vamos falar também dos répteis, dos mamíferos e das aves. Toda essa classificação de seres vivos, que será na próxima aula. Então, aqui, além de ser decompositor, também ele é considerado como um parasita decompositor. Parasita ou parasita, tá certo? O que é isso, pessoal? O que é isso, professor? Não estou entendendo. Então, a bactéria existe para ela se alimentar dos restos, tá, dos seres vivos. Morreu, não fica lá, não. Ela vai decompor, a bactéria aparece. Vou dar um exemplo. Quando você tem um leite na sua casa, o leite ele vai entrar em decomposição. Quando você tem um pão na sua casa, o pão vai entrar em decomposição. Quando você não está usando todos esses produtos, essas substâncias que eu estou falando agora são alimentos que possuem nutrientes. Todos os alimentos que vão ficando fermentado podre, como a gente conhece mundialmente, podre significa que está virando gás, a bactéria está ali se alimentando da decomposição daquele alimento, tá ok? Outro ser também que faz parte da decomposição do alimento são os fungos, mas daqui a pouco a gente fala dos fungos. Aqui os protistas são protozoários, tá? O reino dos protozoários, tá? Conhecido como protista, já começa com a letra P-R-O, pro, e combina com protozoário, tá? Para você não esquecer nunca, muita gente confunde monera e protista. Aqui são unicelulares, possuem também um tipo de célula, tá ok? Temos alguns tipos de protozoários que ele vem diretamente na água, no alimento sujo, ele vai diretamente para o nosso estômago, vai para o nosso sistema digestório todo, intestino grosso e delgado, e se alimenta de tudo aquilo que a gente está se alimentando, que na realidade são os nutrientes, vitaminas, sais minerais, proteínas, tá? Todo o açúcar que a gente vai consumindo, carboidrato. Então é isso, ela vai se alimentando, e isso aí causa doenças na gente, tá? A gente fica doente, a gente não consegue raciocinar, a gente começa a perder calorias, começa a suar, dá infecção intestinal, termina indo para o banheiro. Então, isso aqui, geralmente a gente sempre está tendo, porque a gente tem preguiça de, às vezes, lavar uma fruta, uma verdura, a gente acha que lavou bem, não lavamos bem o alimento, a gente termina comendo, consumindo esse alimento, e a gente vai, assim, contraindo protozoários. Bem, pessoal, protozoários ele não faz bem para a gente, tá? Já a bactéria ela pode ser transformada em antibiótico. Já o protozoário tem medicamentos para a gente eliminar ele nas fezes, entendeu? Então, são unicelulares, muitos são unicelulares, a maioria, outros são pluricelulares, são formados por mais de um tipo de célula. Então, existem dois tipos de protozoários, tanto na classificação de uni como pluricelular. Pluri é plural, são mais de um, tá? Autotróficos e heterotróficos, muitos automaticamente produzem seu próprio alimento. Autotrófico significa que ele produz seu próprio alimento. Uma planta é um ser autotrófico, protozoário também, muitos, mas tem outros que não são, tá ok? Aqui, heterotróficos, hetero significa o quê? Que ele precisa do outro, de um ser diferente para ele se alimentar, tá ok? Então, trófico significa alimento, auto é automaticamente produção do próprio alimento. Já pensou, se fôssemos autotróficos, a gente não precisava nem comer nada, né? A gente não sentia fome, a gente não estava plantando para colher, para comer, a gente não estava se preocupando com dinheiro para poder ir no supermercado e comprar alimento. A gente tem que estar dependendo de outros seres para a gente sobreviver, tá ok? Aqui, o próximo reino é o reino fungi, tá? O reino fungi é o reino dos fungos, é o cogumelo, tá? Muitos fungos que a gente não consegue ver são microscópicos. Esses fungos, eles estão geralmente em lugares, o seu ambiente é lugares úmidos, né? Meio molhadinho, úmido e quente. Eu vou dar um exemplo. Quando você começa a comer pão na sua casa, aí come um dia, come no outro e esquece daqueles 2, 3 pães dentro do saco plástico e fecha ele vai ficar como? Abafado e vai ficar quente. Quando ele esquenta, ele não tem oxigênio ali dentro não, só tem gás carbônico. Ele vai ficar úmido e assim vai molhar um pouquinho o plástico, vai deixar meio mofado ali o pão, e aquele mofo significa fungo, tá? Esse fungo é microscópico, ele tem as raízes chamadas micélios, tá?
Então, pessoal, olha só, os fungos eles são decompositores. Eles não são parasitas como os protozoários. São decompositores. Vai lá decompor o pão, vai comer o pão todinho e vai começar a criar esporos, né? Um pozinho, parece pó mesmo preto. Quem já viu um pão mofado aí? Eu acho que vocês já viram o pão mofado. Então esse pão ele começa a desenvolver mais fungos e assim cair pozinho dos fungos em cima de outras áreas do pão ou do alimento. Então, de algum animal morto aí na rua que você encontrar. Então esse alimento ele vai começar a se espalhar. Os fungos ele vai se enraizar, ele pode morrer em cima, mas por dentro do alimento ele está realmente tomando conta daquilo ali. Então assim, pessoal, os fungos eles fazem bem, porque tem muita gente que compra queijo caríssimos. Tem queijo aí, gorgonzola e outros queijos, que eles colocam nos armazéns fechados para ficar mais quente e mais úmido, para o queijo mofar, para o queijo desenvolver fungo. E quanto mais fungo, mais a parte externa, né, a carcaça do queijo, ele vai ficando mais crocante, durinho, para conservar o queijo por dentro. E o queijo por dentro vai se espalhando mais raízes dos fungos, vai fermentando o queijo vai ficando mais saboroso, dando mais gosto. É assim que é feita a maioria das vezes a fermentação da cerveja e outros alimentos. O fermento do bolo também é feito com fungo. O fermento biológico é um fungo. Então, os fungos eles são eucariontes, tá? Eles possuem núcleo celular nas suas células. Vou desenhar aqui um exemplo mais ou menos de um fungo. Vocês já viram isso aqui até no filme dos Smurfs, né? Professor, o que tem a ver os Smurfs aí nesse filme? Os Smurfs eles são micro-organismos formados nos fungos. Quem vê realmente o desenho dos Smurfs diz que é filmezinho que não tem valor, mas os fungos eles são essenciais para a natureza. É através dos fungos que existe a decomposição nas matas, nas florestas. E os fungos se alimentam das plantas, tá? Bactérias e de outros seres, até microscópicos. Eles se alimentam para quê? Para poderem se reproduzir. Quanto mais fungo na terra, mais a terra vai ter vida, pessoal. Então, esses três aqui foram os primeiros seres vivos a desenvolver na terra, principalmente as bactérias. Ela surgiu na água e através das bactérias, a gente está aqui hoje, por causa delas. Professor, não são bactérias, são cianobactérias. As cianobactérias foram um dos primeiros seres a desenvolver na água, tá? Primeiros seres vivos com células. Porque dependeu muito daquela época, da era primitiva aí, quando não tinha ainda, os primeiros seres estavam surgindo. Através dessas cianobactérias surgiu o primeiro animal, né? E se dividiu em vegetais. Então, muita gente fala que o ser vivo, o animal, ele veio de uma planta, de uma célula, tá? Surgida da água. Bem, fatos, né, que já foram estudados e comprovados cientificamente, e aqui estão os três primeiros, principalmente o fungo, que é o último que a gente está vendo essa revisão, pessoal, que com certeza vai cair no teste de vocês das 5 questões, tá? Dê uma lida direitinho na avaliação, e você vai prestar atenção e marcar a alternativa correta, é só uma alternativa. Eucariontes possui células, né? Possui células, não falei ainda se é uni ou pluricelular. Então os fungos ele possui eucariontes, eu tenho um núcleo, e dentro do meu núcleo tem o DNA, o material genético. Então, ela pode fazer novos descendentes, né? Bem lentamente, né? Não precisa pressa, apressado mesmo são as bactérias. Ela se multiplica muito rápido porque só tem um tipo de célula. E o seu material genético está dentro de onde? Do citoplasma, não tem núcleo. Então ela é um ser procarionte. Aqui é eucarionte porque ela tem núcleo definido. E dentro do núcleo está protegido com material genético. Está lá o material genético dela, protegendo a célula em relação às suas transformações, né? As suas multiplicações. É através do material genético do DNA que a gente dá a vida a novos descendentes, né? Filhos, filhotes, o que a gente quiser chamar, que vem depois da gente, tá? Aqui, pluricelulares, né? São formados por muitos tipos de células, não é só um tipo de célula, são vários, de 2 para cima. Possui núcleo, são vários tipos de células, e os fungos são heterotróficos. O que é isso, hétero, hein, professor? O senhor falou de heterotrófico e autotrófico. Bem, mas o fungo não é uma planta, não? Não, ele não é considerado vegetal, porque senão ela produzia seu próprio alimento. Então, heterotrófico, ela depende de outros seres para sobreviver. Pessoal, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu pego um vidrinho de maionese vazio. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu pego um vidro de maionese vazio, tá? Pego um vidrinho. Vedo ele aqui. Vamos supor que esse copo aqui
Eu esqueci o vidro de maionese. Eu coloco o papel, ele tá seco aqui, não tem nada dentro. Eu coloco aqui plástico filme, né? Vedo ele todinho, não tem nada dentro. Ó. Aí, depois de 3 dias, eu boto no sol. Depois de 3 dias eu vou olhar a temperatura lá. O que é que vai acontecer com o vidro? E com o plástico em cima, ele vai estar todo molhadinho. Por que molhado? Ninguém colocou água ali dentro, professor. Por causa do gás carbônico aqui, ó. O gás carbônico desenvolve os seres vivos. Mas aqui dentro tem seres vivos? Não. Só vai desenvolver seres vivos se eu colocar algum tipo de nutriente, principalmente o açúcar ou proteína. Então, se eu colocar um pedaço de carne aqui, vai desenvolver uma mosca. Ô, professor, como é que a mosca nasce? Ela nasce através da decomposição dos alimentos. Então, onde você vê algum animal morto e abre a barriga dele, está lá cheio de tapuru, onde você vê um saco de pão cheio de fungos dentro, eles não entraram, desenvolveram ali dentro, justamente por causa da umidade, do calor e também a umidade. Que eu estou falando, pessoal, é a água. Por que é que os astronautas, por que a NASA, a Rússia e por que os Estados Unidos, a Rússia e o Japão fazem tanta pesquisa para poder ir para o espaço? Ah, para a gente sobreviver. Por que é que eles levam naves espaciais, foguetes para Marte e querem explorar outros planetas? Para descobrir se tem água. Porque se tem água ali, já existiu os seres vivos, tá ok? Então nós, seres vivos, surgimos da água. Por isso que nosso corpo, quando a gente nasce, é 85 a 90% formado por água. Enquanto esses outros seres aqui, todos eles precisam da água. Bactérias só sobrevivem na água. Dentro do seu corpo tem água, é líquido, metabolismo. Pessoa que morre de infecção generalizada causada pelas bactérias no hospital é porque uma formiguinha, uma mosca, ou então algum tipo de instrumento que está contaminado tocou naquele ferimento, passou para sua corrente sanguínea, compromete seus órgãos todinho do corpo e você morre, tá ok? Morre mesmo, porque para tudo. Quando o médico vem descobrir, já é tarde. Você fica em observação no CTI ou na UTI do hospital, que é o Centro de Tratamento Intensivo, porque os seres vivos que estão desenvolvendo no seu corpo são bactérias. E ela é parasita, só quer comer, ela não quer saber se você vai morrer não. Se você morrer, ela vai comer você no caixão também. Então, são seres unicelulares, se multiplicam muito rápido, mas também descobriram com o tempo como é que cura a bactéria. Quando você tem uma infecção, uma inflamação, garganta inflamada, geralmente muitas pessoas pequenininhas que têm filhos, muitas pessoas que têm filhos, os filhos que adoecem muito rápido por causa da temperatura, inflama a garganta. Tem uma filha que de vez em quando ela está com a gargantinha, tem duas, né? As duas ela começa, quando mudança do tempo assim, a gargantinha dela começa a inflamar. Por quê? Está muito quente hoje, muito abafado, aí amanhã começa a esfriar do nada, começa a chover. Aí essa mudança de temperatura dá um choque térmico, o corpo ele começa a perder a defesa, no caso a imunidade começa a baixar, você perde, né, soldadinho que protege você de micro-organismos, as bactérias ficam mais fáceis de desenvolver, de se multiplicar. Então aqui dentro do copo não vai desenvolver nenhum tipo de bactéria, mas a água vai surgir aqui dentro. Essa água que eu vou beber, que eu vou pegar aqui, lamber, sei lá, ela não faz mal a ninguém, porque ela desenvolveu através do carbono, né, que é do calor, da umidade. Então, se eu jogar aqui um carocinho de arroz, pá, e fechar, o arroz é formado por carboidratos, muito carboidrato. Então, o arroz ele vai começar a criar fungo. O pão, se eu colocar aqui dentro e tapar, o pão no outro dia, não, uns 3, 4 dias o pão está mofado, começa a ficar cinzento, com um pozinho. Você joga fora. Mas muita gente que ainda tem um pão mofado, tira aquela pelezinha do pão, por dentro está cheio de fungo, você começa a torrar ele e se alimenta. O fungo é bom para a gente comer, professor? Se ele estiver muito forte, faz mal, dá dor de barriga, dá infecção intestinal. Mas ele pode desenvolver uma coisa muito boa que a maioria das meninas gosta, tá? Não vou fazer isso, mas é o que eu estudei, se vocês quiserem pesquisar, mas quando a gente se alimenta de fungo, o fungo ele forma as fibras. As fibras ele é bom para limpar toda a gordura, tudo aquilo que não presta do seu estômago, do seu intestino, ele limpa. E você vai no banheiro. E quando você vai no banheiro, você além de soltar o alimento, você libera o alimento pelas fezes, você solta muito líquido. E assim você vai emagrecendo, vai para academia e se alimenta, tá, do nutri. Quando a gente se alimenta de algum tipo de alimento que ele desenvolve fibras, serve justamente para limpar nosso intestino, nosso organismo, de tudo aquilo que é em excesso, né? Em relação à gordura. A gordura que a gente está se alimentando, glicídios, então todo tipo de óleo, todo tipo de gordura vai sendo eliminado pelas fezes. Bem pessoal, é isso, foi a primeira aula, videoaula que eu dei para vocês. Me organizei, bem dizer, hoje, essa aula.
né? Hoje, no caso, essa data aqui, né, dia 29, quarta-feira, esse vídeo vai chegar até vocês. Dê uma lidazinha, tá? No material, que tá no material também tem. Dê uma pesquisa na internet, responda as atividades, que vocês vão tirar um 10, tá ok? Um abraço para vocês. Hashtag, fique em casa, se alimente bem, tá? Tome bastante líquido, suco. Evite comer comida carregada pesada demais. E quando vocês estiverem pensando em problemas, não vá para o celular, para o computador não. Tente sair um pouquinho na sua porta, respirar. Não vá para a rua, não vá para lugares que tem aglomerações, mas vá respirar, vá pegar um solzinho de manhã na área da sua casa, no quintal. Mas evite você ter contato com outras pessoas, porque através da nossa respiração, através da saliva, através dos olhos, é que o vírus ele tem um acesso mais fácil. A gente pode pegar o vírus no braço, na mão, mas não entra no corpo, mas através das mucosas, onde a gente libera líquido, o vírus é mais fácil de entrar, tanto olho, nariz e boca. Por isso que a gente está usando máscara, tá ok? Um abração para todos vocês aí. Fiquem com Deus. Esse vídeo vai chegar para vocês, Deus abençoe a todos. Valeu!